Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. As aparições de Nossa Senhora de La Salette, ocorridas em 1846, trouxeram consigo uma série de profecias que alertavam sobre os tempos futuros e chamavam à conversão e ao arrependimento. Entre essas profecias, muitas falavam sobre eventos que poderiam ser evitados ou mitigados se as pessoas ouvissem e agissem de acordo com os avisos divinos. Infelizmente, ao longo dos anos, muitas dessas mensagens foram ignoradas pelo mundo. Nossa Senhora advertiu sobre a importância da fé e da prática religiosa genuína, alertando que o descaso espiritual poderia trazer consequências severas. Ela também previu tempos de dificuldade, de mudanças climáticas extremas, algo que hoje vemos se manifestar de forma preocupante. A mensagem de La Salette ressoa ainda hoje como um lembrete de que a escuta atenta aos apelos divinos pode evitar desastres e conduzir a humanidade por um caminho de paz e reconciliação. É um chamado para que todos, independentemente de suas crenças, estejam atentos aos sinais dos tempos e busquem viver em harmonia com Deus e com a criação. Nossa Senhora de La Salette apareceu aos humildes pastores Maximin Giraud e Melanie Calvat na montanha de La Salette, na França. Durante essa aparição, ela destacou a necessidade urgente de conversão e penitência. A Virgem Maria lamentou a perda de fé e a indiferença crescente das pessoas em relação aos mandamentos de Deus e às práticas religiosas. Ela enfatizou que a falta de respeito pelo domingo e o uso irreverente do nome de Deus estavam provocando a ira divina. Nossa Senhora, com lágrima nos olhos, alertou que se as pessoas não mudassem suas maneiras, grandes desgraças ocorreriam. Em muitos aspectos, essas advertências refletem a situação espiritual da humanidade hoje, com uma crescente secularização e um distanciamento das práticas religiosas tradicionais. A mensagem de La Salette incluiu profecias específicas sobre desastres naturais e sociais. Nossa Senhora previu que, devido ao afastamento de Deus, ocorreriam grandes catástrofes, como inundações, fome, pestes e guerras. Ela mencionou também que o mundo enfrentaria uma crise moral e espiritual, com a corrupção se infiltrando nas famílias e na sociedade. A destruição das colheitas e a falta de comida foram apontadas como consequências diretas da ausência de conversão. Essas previsões são assustadoramente similares às crises globais que enfrentamos atualmente, como a mudança climática, a fome em várias regiões do mundo e os conflitos incessantes. Um ponto particularmente doloroso da mensagem de La Salette foi a advertência sobre o estado da Igreja e dos clérigos. Nossa Senhora previu que haveria uma crise de fé e moralidade entre o clero, o que resultaria na apostasia e em escândalos dentro da Igreja. Essas profecias sugerem que a infidelidade entre os líderes religiosos e a falha em guiar o rebanho, segundo os ensinamentos de Cristo, levariam a um enfraquecimento da fé entre os fiéis. Esse alerta deve ser visto como um chamado à renovação espiritual e à fidelidade ao Evangelho, especialmente para aqueles em posições de liderança dentro da Igreja. Apesar das sombrias previsões, a mensagem de La Salette também trouxe um fio de esperança. Nossa Senhora assegurou que se as pessoas voltassem para Deus, se arrependessem e fizessem penitência, poderiam evitar muitos dos castigos previstos. Ela lembrou que a misericórdia de Deus é infinita e está sempre disponível para aqueles que buscam genuinamente o perdão e a reconciliação. Esta parte da mensagem é um convite contínuo
para todos nós a renovarmos nossa fé e vivermos de acordo com os princípios cristãos, buscando sempre a graça e a misericórdia de Deus. A mensagem de La Salette continua sendo relevante nos dias de hoje. As advertências sobre a falta de fé, a moralidade em declínio, as calamidades naturais e os desafios enfrentados pela Igreja são questões que continuam a ressoar na sociedade contemporânea. A mensagem de Nossa Senhora de La Salette nos convida a uma profunda reflexão e a ação. Devemos nos perguntar se estamos verdadeiramente ouvindo e respondendo ao chamado divino. Como indivíduos e como comunidade, temos a responsabilidade de buscar a conversão, promover a paz e viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo. A aparição de La Salette é um lembrete poderoso de que, embora o mundo possa muitas vezes parecer envolto em escuridão e caos, a luz da fé e o amor de Deus podem guiar a humanidade para um caminho de redenção e esperança. Que possamos ouvir agora mais do que nunca as palavras de Nossa Senhora e trabalhar para um mundo que reflete a sua mensagem de paz e arrependimento. Ignorar as profecias de La Salette tem um preço alto, pois as advertências foram dadas por uma razão, para nos guiar de volta ao caminho da retidão e para nos proteger das consequências de um afastamento de Deus. Como os desafios previstos por Nossa Senhora se manifestam em nossa realidade, somos chamados a reavaliar nossas vidas e nossa sociedade, buscando sempre a conversão, a fé verdadeira e a misericórdia divina. O apelo de La Salette é, portanto, um apelo à humanidade, para que desperte e responda ao chamado de Deus com um coração aberto e a mente renovada. Antes de prosseguirmos, queridos irmãos e irmãs, gostaríamos de convidá-los a compartilhar seus pedidos de oração nos comentários. Vamos unir nossas preces e elevar nossas intenções ao céu juntos. De onde você está assistindo o nosso conteúdo? Queremos saber qual o canto abençoado do nosso país ou do mundo está conosco. Comente abaixo e compartilhe suas intenções conosco. Visite nossa loja virtual. Temos uma seleção especial de produtos religiosos para fortalecer sua fé e devoção. Confira nossos crucifixos, anéis de São Bento, imagens de São Miguel, terços e muito mais. Agora, relembrando uma das mensagens importantes da freira nordestina, em 22 de abril de 2023, que teve um sonho revelador. Nele, viu 2 grupos separados por uma barreira transparente. De um lado, as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos com intensidade. Do outro lado, via pessoas rezando, porém com frieza e apatia. A freira estava junto a este último grupo. De repente, um grande clarão iluminou tudo. A freira olhou novamente para aqueles que se divertiam e, em vez deles, viu um estranho monte colorido. Ao se aproximar, compreendeu: todos estavam mortos, seus corpos amontoados e abandonados uns sobre os outros. Um menino de pouco mais de 10 anos apareceu e caminhou na direção dos cadáveres. Observou-os por um longo tempo, seu rosto marcado pela tristeza profunda. Ele olhou para a freira, lágrimas escorrendo pelo rosto, e partiu. A freira começou a rezar pelos falecidos quando ouviu uma voz dizer: os segredos de minha mãe, em La Salette, não foram ouvidos por eles. Dos que rezavam, a freira foi a única que percebeu a tragédia ao seu redor. Os outros não viam nada ou prefeririam não ver, indiferentes aos que se passava. Percebeu então que todos ali eram sacerdotes, leigos consagrados ou pessoas de vida religiosa como ela. Uma mulher chamou-os para ouvir o segredo de La Salette em um auditório, mas poucos compareceram. A narração começou, surpreendendo a freira, pois apresentava uma versão resumida e suavizada do segredo. Ela tentou intervir e explicar,
a versão correta, mas ninguém lhe deu ouvidos. Ao sair dali, ouviu outra voz dizer: os sacerdotes, ministros de meu filho, estão perdidos por causa de sua má vida, porque não quiseram me ouvir. No meio da frase, ela despertou. Mesmo acordada, continuou a ouvir as palavras sendo terminadas, em uma voz clara, doce e triste. Essa revelação retrata a dimensão espiritual de nossos dias. Muitos religiosos parecem desinteressados, enquanto outros caem nas armadilhas da falsa igreja, representada pela mulher. Os leigos que sucumbem assemelham-se à figura descrita em Lucas capítulo 17, versículo do 26 ao 30, abandonados à morte eterna por falta de intercessão. O menino que chora representa o pequeno remanescente que sobreviverá após a tribulação. A mensagem exorta-nos a rezar pelos pecadores e pela Igreja, dando ouvidos às palavras da Virgem de La Salette. Em sua profecia, a Igreja é eclipsada enquanto a humanidade perece. A mensagem da revelação nos conclama a uma vigilância espiritual constante e a um compromisso sincero com a oração e a conversão. A figura da freira, que percebe a tragédia enquanto os outros permanecem indiferentes, ilustra a importância de estarmos atentos aos sinais dos tempos e aos chamados à penitência e à oração. Aqueles que ignoram a voz da Mãe de Deus correm o risco de serem espiritualmente cegos, perdidos na frieza e na apatia. A freira, com sua visão e atitude de intercessão, representa o papel crucial dos intercessores em tempos de crise espiritual. Assim como ela rezou pelos falecidos e tentou alertar sobre a verdadeira mensagem de La Salette, somos convidados a ser vigias espirituais, a interceder pela humanidade e a divulgar as autênticas mensagens de conversão e arrependimento. A revelação também destaca a responsabilidade dos sacerdotes e dos religiosos, que, pela sua vocação, são chamados a ser faróis da fé e moralidade. A voz que menciona a má vida dos ministros e sua recusa em ouvir a Virgem de La Salette é um forte apelo à reforma interior e ao retorno à fidelidade ao Evangelho. O chamado à santidade e à pureza de vida é especialmente dirigido a eles, pois sua influência espiritual tem um impacto profundo na igreja e na sociedade. O pequeno menino chorando pelos cadáveres simboliza a remanescente pequena e fiel que, apesar da dor e das tribulações, mantém a esperança e a fé. Ele representa aqueles que, mesmo diante da decadência espiritual ao seu redor, permanecem fiéis a Deus e a sua mãe, perseverando na oração e no compromisso com a verdade. Finalmente, a revelação exorta-nos a levar a sério as advertências da Virgem de La Salette. Suas palavras, embora pronunciadas há muito tempo, têm uma relevância duradoura e urgente. A profecia da Igreja sendo eclipsada sugere um tempo de grande confusão e escuridão espiritual, onde as verdadeiras mensagens de fé e arrependimento podem ser obscurecidas ou distorcidas. O convite é claro: devemos ser luzes que brilham na escuridão, mantendo firme a fé e o zelo pela verdade revelada. Devemos intensificar nossas orações, especialmente pelo clero e pelos consagrados, para que sejam renovados na sua missão e voltados plenamente para a vontade de Deus. Devemos também educar-nos e educar os outros sobre as verdadeiras mensagens e profecias da Igreja, sem cair na tentação de versões diluídas ou confortáveis da verdade. Em síntese, a revelação dada à freira nordestina é um chamado à conversão profunda, à intercessão fervorosa e à fidelidade corajosa, à verdadeira mensagem da fé. Convida-nos a sermos vigilantes, a rezarmos incansavelmente
e a testemunharmos a verdade, mesmo em tempos de confusão e apatia espiritual. A Virgem de La Salette, com seu apelo maternal, continua a nos guiar e a nos chamar à verdadeira vida em Cristo, a caminho da luz eterna. Que cada um de nós, tocado por essa revelação, possa renovar seu compromisso com a oração e a fé, a ser uma testemunha viva da verdade do Evangelho e das mensagens da Mãe de Deus. Que nossos corações estejam sempre abertos para ouvir e obedecer à voz do céu, contribuindo assim para a renovação espiritual de nossa igreja e do mundo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, curtir e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Sua participação ajuda a espalhar a mensagem e a fortalecer nossa comunidade de fé. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora de La Salette interceda por todos nós.